Boa tarde, secretário. Tenho duas perguntas, secretário. A primeira, houve uma redução nos investimentos do governo de 3,2 bilhões em 2018 para 2,5 bilhões em 2019. Qual foi o motivo disso? O senhor mencionou a redução na fonte 125. Que fonte seria essa e por que houve a redução? O senhor prefere responder ou já faço a outra? Não, posso. É o seguinte, primeiro o seguinte, boa parte dessa via de frustração de investimento ocorreu por não repasse do governo federal em alguns programas da educação, o que dificultou. A fonte 125 é o seguinte, o dinheiro no orçamento ele tem carimbo. Um determinado dinheiro vem de ICMS, um determinado direito vem de TCMD, e outros de transferências da União, e outro da alienação de ativos e propriedades do governo, em especial a alienação de ações e de imóveis. Ocorre que, em 2017, 2018, houve aquela alienação da Sanepar e acabou inflando essa conta 125, que é essa fonte 125, no exercício anterior. Em 2019, o orçamento projetado ele incorporou uma possibilidade de alienação de ativos, de ações, imóveis e propriedades, no valor de 1,750 bilhão. Mas só, inclusive, aí teria até uma possibilidade de uma eventual recuperação da dívida ativa através de elementos da securitização. Naquele momento, poderia fazer sentido de alguma coisa, mas só que esses ativos, de fato, eles não se mostraram com a capacidade de tornar líquidos. Não houve a possibilidade de vendê-los. Por exemplo, no caso da Sanepar, ela já está no seu limite em termos de participação do Estado. O Estado não pode alienar mais ações, senão ele pode perder o controle. No caso da Copel, tem um excedente ainda, mas que ele está vinculado a um eventual programa de alienação de ações da carteira do BNDES, chamada BNDESPAR, que é o segundo maior acionista. Este montante daria alguma coisa como R$1 bilhão, assim, a venda de imóveis e de propriedade do Estado. Só que houve essa frustração. Nem a operação da Copel saiu, que não havia base para fazê-lo, nem ocorreu também a alienação de ativos de imóveis. Por quê, deputado? Porque o Estado do Paraná, a exemplo de outros estados, ele não tem um registro da titularidade dos seus próprios públicos adequada. Se a senhora for no Rio de Janeiro, em São Paulo, você vai ver que boa parte dos imóveis elencados, nós temos 11 bilhões de reais de imóveis. Quando você vai fazer... Olha, desde 2002 eu tentei, no governo do Rio de Janeiro, fazer um levantamento da titularidade desses imóveis, para conseguir a escritura formal. Nunca consegui, até hoje não foi feito. Então, é o seguinte, a mesma coisa ocorre no Paraná. Muitos imóveis vieram para o orçamento do Estado, vieram para dentro do patrimônio, mas a escrituração dele, em termos de registro, a averbação, ainda não é tranquila. Então, dificulta muito essa venda desses ativos. Temos 11 bilhões de reais de imóveis que poderiam ser utilizados para vender, mas não tem o devido registro contábil, principalmente em terras, em fazendas e até em próprios públicos do Estado. No Rio de Janeiro é até mais difícil, porque tem imóveis que vieram do Império, que depois foi incorporado à República, depois ao Estado da Guanabara, depois ao Estado do Rio de Janeiro. Então, tem, assim, 25 mil imóveis cuja natureza é essa a frustração. E o investimento foi frustrado por quê? Porque a contrapartida, que era a fonte 125, que ia viabilizar, se alienava esses ativos, e isso daria suporte à questão orçamentária para a feita de pesquisa. Como ela não ocorreu, houve uma frustração que agora será resolvida através das operações estruturadas, seja parceria público-privada, seja a questão dos empréstimos através de consórcio ou com a União. Tá? Entendi. Bom, e a minha segunda pergunta em relação... ali dizia, né, que foi reconhecido 5 bilhões em precatórios, e ontem, inclusive, a gente teve, né, uma solenidade de pagamento, né, de alguns acordos. Eu queria saber, nessa esfera, o Tesouro, ele tem se valido dos depósitos judiciais e administrativos para pagamento dos precatórios, conforme o decreto 8.469? Sim, senhora. Sim. Inclusive, a questão desse reconhecimento estava associada à não aferição por parte da contabilidade, do sistema de registro no Tribunal de Justiça, onde tinha um diferencial de juros e multas que estavam a menor. Então, quando nós reconhecemos o número e compatibilizá-lo com o orçamento, com os números do Tribunal de Justiça, deu esse incremento. E nós estamos nos valendo, sim,
dos depósitos consignados, como o Brasil inteiro está fazendo, mas também nós esperamos muito que seja aprovada a PEC, que está hoje no Congresso, que faz uma dilatação do prazo de pagamentos precatórios para que esse cenário seja mais confortável. Mesmo pagando em dia, até alguma forma adiantando o pagamento para beneficiar os precatórios, o volume de despesa com essa rúbrica é muito expressivo. Esse valor é os 5 bilhões, então? Esses 5 bilhões é o proveniente do reconhecimento do diferencial que estava entre a contabilidade do Estado e os valores, que é 2 bilhões e pouco. 2 bilhões e pouco. Exato. É. E deixa eu só lhe perguntar, o Estado pode se apropriar, por exemplo, de valores de depósitos judiciais de particulares? Está fazendo isso? Na verdade, a lei faculta à União Federal e aos estados que possam se valer dos depósitos recursais que estão, né, para ser uma contrapartida, mas porque imagina-se que isso ao longo do tempo tenha um certo comportamento e que o Estado possa, de alguma forma, ser beneficiário. E qual é a contrapartida disso? É que o Estado tem que ser chamado toda vez que esse fundo vier a ter uma perda de arrecadação ou perda de entrada. É uma coisa que é acompanhada pelo Tesouro do Estado, com bastante cuidado. Em alguns estados da União já não existe mais saldo, e no Paraná ainda existe um saldo, mas nossa intenção é que haja uma diminuição muito grande nos gastos com juros e multa, que no ano passado somaram quase 700 milhões de reais. Então, ao tentar criar um sistema mais presente de pagamento, que esses encargos não venham a ocorrer e que tenha uma folga orçamentária. Tá certo. Obrigada, secretário.